Assista agora uma aula de derrubada do feminismo com o Caio Coppola. Você que é novo aí, já se inscreve no canal. Confira os outros vídeos que tem muito vídeo bacana aqui pra nós. Beleza, galera? Forte abraço. Vou violar o meu lugar de fala nesse caso e trazer aí para o ouvinte uma grande dúvida. Quem será que não entende de feminismo? A doutora Rosângela Moro, profissional competente, mãe e esposa dedicada e mulher de coragem, ou os seus críticos, certo? As coisas são o que elas são, não o que a gente gostaria que elas fossem, certo? Eu adoraria que o feminismo fosse um movimento que abraça todas as mulheres e as valoriza igualmente, né? Ocorre que o feminismo, ele não é a ideologia ou não é um movimento que defende a igualdade jurídica entre o homem e a mulher. Esse é um valor do liberalismo clássico, né, que é aquela teoria filosófica, econômica e política que orienta o mundo na direção da democracia, do livre mercado e da isonomia, portanto a igualdade de todos perante a lei. O feminismo, ele não defende e ele não celebra da mesma maneira todas as mulheres e nem todas as suas escolhas conscientes, né? Alguns exemplos. O feminismo, ele não defende a mulher muçulmana contra a lei da Sharia no Islã. O feminismo, ele não aplaudiu a votação recorde de 2 parlamentares mulheres nas eleições de 2018. O feminismo, ele não presta homenagem às policiais mulheres que dão a vida pela nossa segurança. O feminismo, ele não reconhece o valor de um discurso inédito de uma primeira-dama em uma posse presidencial, nem quando ele é feito em libras, promovendo a inclusão da população surda. E vamos encarar a verdade dos fatos. O feminismo, ele atua mais pelo direito de matar bebês no útero do que pela valorização da maternidade, que é a coisa mais feminina que existe. Vamos lembrar que entre bebês abortados, pelo menos metade é menina, né? Bom, nos exemplos que eu fiz, obviamente, eu fiz uma generalização, mas que reflete a postura majoritária, a postura geral das teóricas feministas. Isso se verifica na prática, na construção histórica, acadêmica e cultural do movimento feminista. E também é muito importante salientar que toda a inteligência progressista, então na mídia, nas artes, nas universidades, promove uma verdadeira desinformação ao omitir do grande público o radicalismo, o extremismo dos textos feministas. Certo? Então a teoria de que a maternidade é um mecanismo de opressão da sociedade patriarcal, que a mulher só se torna plena ao entregar a sua criança para o Estado, né? E tem um link entre feminismo, socialismo e comunismo. A defesa da ideologia de gênero, que trata da sexualidade da mulher como uma construção social do patriarcado e não simplesmente um reflexo natural da sua biologia. E, finalmente, a apologia de ódio ao homem. Para eu ser preciso, já que esse é um tema delicado, eu separei aqui várias frases de feministas sobre donas de casa e sobre esses outros temas que eu falei. Vamos começar com a Betty Friedan. Abre aspas. Donas de casa são desmioladas. O trabalho doméstico ajusta-se às capacidades das mentes débeis das raparigas. O que a Kate Millett fala sobre donas de casa? Se a mulher for a cuidadora principal das crianças, ela está a ser prevenida de ser um ser humano livre, né? Vamos lá, vamos para celebrada Simone de Beauvoir falando sobre dona de casa, uma parasita a sugar a vida de outro organismo. E dessa mesma forma, tem outras tantas citações. Olha o que a Andrea Dworkin fala. Eu quero ver um homem espancado até ser reduzido a uma massa sangrenta com um sapato de salto alto enfiado em sua boca como uma maçã na boca de um porco. O que ela fala sobre casamento, essa feminista? Casamento é uma instituição desenvolvida a partir do estupro como prática, certo? Vamos para Sheila Cronin, líder da organização feminista Anal, falando sobre casamento. Visto que o casamento constitui escravidão para as mulheres, é claro que o movimento das mulheres, feminismo, deve se concentrar em atacar essa instituição. A liberdade para as mulheres não pode ser ganha sem a abolição do casamento. Vamos falar de sexo, então. Sheila Jeffries agora. Quando uma mulher atinge o orgasmo com um homem, ela está apenas colaborando com o sistema patriarcal, erotizando a própria opressão. Mulheres, não tenham orgasmos com seus homens. Vamos para Hollywood, então, para ficar no mainstream. Quanto mais famosa e poderosa eu fico, mais poder eu tenho para ferir os homens. Essa é uma frase da Sharon Stone, né? E vocês sabem aquela frase super bonita, "The future is female", sabe, o futuro é feminino. Sabe de onde ela vem? Ela vem do livro The Future, If There Is One, is Female, certo? Da Miller Gerhardt. E ela fala o seguinte: a proporção de homens precisa ser reduzida e mantida em aproximadamente 10% da raça humana.
né? E aí, para chegar na academia, já que eu citei os universitários, olha o que a Catherine Cummings, que é vice-reitora universitária, disse. Homens que são injustamente acusados de estupro podem algumas vezes aprender com a experiência. Sofrem muita dor, mas não é uma dor da qual eu necessariamente os pouparia. Essas frases todas podem ser encontradas no livro, né, da deputada Ana Carolina Campanholo, que a gente recebeu aqui, que se chama Feminismo, Perversão e Subversão, e também estão disponibilizadas num link cujo título é 32 citações de feministas que mostram um pouco do ódio do movimento. Voltando a falar da doutora Rosângela